Boa noite, pessoal. Quero cumprimentar a você que está assistindo aqui o vídeo. E hoje a gente vai fazer uma live. Estou iniciando aqui, reiniciando as minhas lives pelo Instagram. E hoje a gente vai conversar com uma convidada, uma amiga, uma colega de profissão, uma colega de ofício, que é a professora Bianca França, minha colega de doutorado na FGV. Acho que a Bianca está conectando aí. Oi, Bianca. Oi, tudo bom? Bem, Tá me ouvindo direitinho? tá travando um pouquinho a imagem, mas tô conseguindo te ouvir bem. Ah, que bom. E, Conexão tá meio estranha. para quem não sabe, a gente mora em Anchieta, né? Nós moramos em Anchieta. Então nós compartilhamos do mesmo problema de conexão de internet, enfim. Então isso aí é completamente compreensível, esse tipo de coisa, né? Eu vou conversar com a Bianca hoje. A Bianca é uma colega, uma amiga, uma colega também de doutorado na FGV, faz o doutorado em História Política e Culturais, lá pelo CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e ela fez o mestrado em Preservação de Acervos, lá pelo Museu Nacional. E hoje o tema da nossa conversa aqui é justamente o lançamento de um livro. Nós dois estamos lançando livros, né? E a Bianca está lançando um livro que é resultado da pesquisa dela lá no Museu Nacional, que é esse aqui, tive o prazer de receber hoje, que é a coleção do livro Mil Peças, Coleções Ticuna, do Museu Nacional. E né, a gente vai conversar um pouquinho sobre as temáticas envolvendo a pesquisa dela, envolvendo o livro dela. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória acadêmica da Bianca. Mas, em primeiro lugar, eu queria que você comentasse o seguinte. Nós soubemos, nós vimos em 2018 a tragédia que se abateu sobre o Museu Nacional. Né? É resultado de uma política de muitas décadas de desprezo em relação ao nosso patrimônio histórico, nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio artístico. E como foi para você trabalhar numa instituição, fazer sua pesquisa em uma instituição que viu seu acervo ser seriamente comprometido, quase totalmente comprometido? Você, como historiadora, como é que você encarou isso? Né? Como foi o desafio depois de lidar com essa perda, né? Com essa destruição desse acervo? Você que fez aí a boa parte de sua trajetória acadêmica no Museu Nacional. Gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória lá e sobre os desafios, né, que vêm no momento posterior a essa tragédia pela qual o Museu Nacional passou. Então, Guilherme, eu entrei no Museu Nacional em 2013 como bolsista de extensão do programa de extensão da Unirio. Eu fiz História pela Unirio. E aí eu entrei num projeto coordenado pela professora Márcia Chuva, da Unirio, que era Conhecendo as Coleções Ticuna do Museu Nacional. E aí era uma parceria entre a curadoria e a equipe do setor de etnologia do Museu Nacional com o programa de extensão da Unirio. E aí, assim, quando eu entrei no Museu Nacional, eu fiquei encantada, porque a gente conhece o Museu Nacional geralmente de passar, de visitar, né? A gente que teve a oportunidade de visitar as exposições e teve, né, a felicidade de conhecer o museu, enfim, antes do incêndio. E aí foi muito engraçado para mim, porque entrar numa reserva técnica pela primeira vez, e como graduanda de História, tinha um significado diferente. Porque eu lembro que, para mim, pelo menos, era como se eu estivesse assistindo na minha frente, vendo na minha frente aquelas fontes e aqueles documentos e aquelas coisas todas que eu estava ouvindo nas discussões de história e documento na faculdade.
Então, para mim, aquilo era fantástico, era interessantíssimo. E eu sempre tive muita curiosidade pela cultura indígena, pela história indígena. Então, para mim, assim, quando eu entrei, eu falei assim, incrível, é isso que eu quero, adorei, fiquei apaixonada. Comecei a mexer com os objetos dos indígenas ticuna. E aí fui descobrindo várias coleções que formavam um grande acervo de objetos desses indígenas. E um acervo que começou a ser construído no Museu Nacional já na segunda metade do século XIX, e aí vai até a década de 80 do século XX. Então você tem quase um século de história por trás desse acervo. E aí era incrível, assim, eu era apaixonada por aqueles objetos, eu fazia o levantamento, eu ia sempre, e aí eu fui construindo aos poucos, né, a minha pesquisa, porque eu comecei como bolsista de extensão, depois eu consegui uma bolsa de iniciação científica pela FAPERJ, coordenada pelo professor João Pacheco de Oliveira, que é curador do setor de etnologia e professor do programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional. E eu trabalho com o professor, colaboro com o setor de etnologia até hoje, enfim, e trabalho com o professor João Pacheco até hoje. Mas é muito curioso, porque a pergunta que você me fez, né, como é que foi para mim ver o acervo que eu trabalhei pegar fogo? Foi dolorido demais, assim. Eu sempre conto isso, porque eu estava no meio, eu estava perto da defesa da minha dissertação, já tinha qualificado, e eu estava grávida do João, que é meu filho mais novo. Então, assim, eu costumo brincar que o João era para ter nascido no dia 28 de setembro. O museu pegou fogo no dia 2, João nasceu no dia 15, porque eu passei quase que 13 dias, 2 semanas em estado assim, eu fiquei em nervos à flor da pele. E aí, eu nunca vou esquecer daquele domingo, né? Eu tava tranquila em casa e o meu telefone pipocando e alguém falou assim para mim, Bianca, corre dá uma olhada porque o museu pegou fogo. E eu com uma barriga enorme, perto de Paris, eu só chorava. Eu falei assim, acabou meu objeto. Eu lembro que eu liguei para o professor João Pacheco e ele estava muito abalado, estava com uma voz estranha, né, mas muito forte. O professor João Pacheco é uma pessoa muito sã, uma pessoa de uma inteligência incrível. Ele falou assim, calma, que vai dar tudo certo. Mas assim, é desesperador, porque quando eu vi que aqueles quase 1000 objetos que eu tinha levantado estavam ali sendo consumidos, foi uma sensação de desespero assim imensa. Parecia que, sei lá, minha casa estava pegando fogo. E não é eufemismo, nem é nada do tipo, não. A sensação era essa mesmo, sabe? Porque eu tinha o Museu Nacional como quase uma segunda casa. Eu adorava estar ali, eu adorava pesquisar e trabalhar como estagiária, enfim. Para mim foi um grande trauma, um grande soco no estômago. Se é assim que eu posso dizer. Essa sensação que você falou, né, de perder praticamente uma casa, uma segunda casa, eu realmente não encaro como exagero. Eu que sou historiador, nunca trabalhei com acervo, nunca trabalhei com preservação, mas enquanto historiador eu tinha e tenho total consciência da importância daquele acervo, né, da raridade daquele acervo, e é uma coisa que nunca mais vai ser recuperada. Houve, pelo menos ouvi algum tempo atrás, a proposta, né, de fazer ali uma exposição integrando tecnologia, 3D, enfim, uma coisa interativa, mas não é a mesma coisa. Nós temos os objetos ali para a gente ver, ou no caso do pesquisador, pegar o objeto, manusear, entender, ver a textura, é completamente diferente, né? Eu, durante minha graduação, eu fiz visita a acervos, fiz visita à reserva técnica de vários museus, de vários arquivos, né? E vi como é diferente. É uma coisa, é como eu aqui, né? Eu prefiro o livro impresso. Então é diferente, para mim, pelo menos, pegar o livro impresso na mão
e ler no computador, ler no Kindle, no celular, é algo completamente diferente, né? Mas aí você falou... Para mim também. Você falou sobre essa questão desse acervo que você trabalhou, essas 1000 peças que dão um nome ao livro. Você poderia falar especificamente sobre o que foi esse trabalho, o que você pesquisou, qual foi o objeto? Há uma relação com um povo indígena, né? Qual é essa relação? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente, um pouco melhor sobre exatamente o que é o objeto do seu trabalho. Então, o meu objeto de trabalho são as várias coleções que foram formadas por antropólogos, etnólogos, viajantes, que fizeram parte também da história do setor de etnologia do Museu Nacional. Essas pessoas formaram coleções para o setor de etnologia, e aí a minha ideia foi trabalhar através desses objetos, né, desse acervo ticuna, as várias narrativas que eu poderia retirar desses objetos. Uma das coisas muito interessantes que a gente pode citar com o trabalho com acervos, né, é a polifonia dos acervos. Através dos acervos museais, acervos de biblioteca, através dos arquivos, a gente pode tirar várias narrativas diferentes. O meu trabalho com as coleções ticuna, ele inicialmente se tratava de um levantamento dessas coleções, tá? Na qual eu determinei dividir as coleções, né, por seus coletores, período de coleta, e a relação desses coletores com o Museu Nacional, com o setor de etnologia. Primeiramente, é preciso que a gente recorte quem são os ticuna e por que eles estão no Museu Nacional. Os ticuna, eles são um grupo indígena, né? É uma etnia que vive na tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, tá? Existe ticuna tanto no Peru, quanto na Colômbia, quanto no Brasil. Eu trabalhei exatamente com ticuna do Brasil, tá? Da área do Alto Solimões, na Amazonas. E esses indígenas, hoje em dia, eles são uma das maiores etnias, um dos maiores povos indígenas do país, tá? O último censo que eu consultei, eles estavam em torno de 47 mil pessoas. Então, e eles têm uma história muito bacana, porque eles são... A história do ticuna é marcada não só pela luta, pela conservação conservação e pelo compartilhamento das suas tradições, né, com os indígenas e os não indígenas, mas também é muito curioso porque a trajetória deles é marcada pela violência, né, tanto dos seringueiros, madeireiros, enfim. E é um povo que luta muito, sempre resistiu muito para manter a sua cultura, para poder seguir com a sua história, com as suas tradições. Inclusive o povo ticuna foram um dos primeiros povos indígenas a criar um museu, que é o Museu Maguta, que fica na cidade de Benjamin Constant, também no Alto Solimões. E o Museu Maguta ele é criado final da década de 80, começo da década de 90, né, ele é inaugurado em 91, a partir de um projeto feito com pesquisadores do Museu Nacional, dentre eles o professor João Pacheco de Oliveira, que foi o primeiro presidente do Maguta. A partir da década de 90, pouco tempo depois, ele acaba entregando a direção aos indígenas, de fato. O Museu Maguta ele é muito interessante porque ele é um museu no qual a sua museografia é inteira pensada por indígenas para indígenas. Então é muito bonito, assim, o trabalho que eles fazem lá. Atualmente o museu tem como diretor Santo Cruz, que é indígena, professor bilíngue ticuna, é uma grande liderança e um ativista político, meu conhecido. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho do Santo Cruz, que é o Salomão Inácio Clemente. Eu cito o trabalho que eu fiz com ele no livro, porque sem o trabalho dele junto comigo seria impossível ter feito o que eu fiz. O Salomão ele é aluno da UFAM, da Federal do Amazonas, e ele veio no ano de 2014 para o Rio de Janeiro, trabalhou comigo durante 2 meses no levantamento dos objetos ticuna, que faziam parte da coleção formada pelo professor João Pacheco na década de 80, isso tudo está no livro.
E aí ele fez esse levantamento junto comigo, contribuiu na interpretação das categorias nativas dos objetos. Então, assim, é um trabalho muito interessante, porque eu fiz o levantamento a partir das categorias museológicas. E aí o Salomão, ele traz categorias nativas para explicar esses objetos e seus usos na vida ticuna. Então, ele contribuiu para leitura e correção dos verbetes dos objetos, das descrições. Ele contribuiu para trazer os nomes dos objetos de forma nativa, na língua nativa. Ele contribuiu na interpretação dos mitos que estavam desenhados nos tururis. Tururi é um pano, né, grande, feito de entrecasca de árvore. E aí esses tururis que estavam presentes na coleção do professor João Pacheco de Oliveira, um conjunto de 11, tinham alguns desenhos. Dá para ver aqui na capa do livro? Esse aqui é um dos tururis. E aí esses desenhos representavam mitos e lendas do povo ticuna. E aí ele fez essa interpretação e isso tudo tá no livro. O livro tá para baixar no site do Museu Nacional, tá em PDF, e tem o físico também. O físico são poucas unidades que eu recebi, mas enfim, ele tá online no site do Museu Nacional para baixar e eu espero que acessem e gostem também. Acho que é isso. Eu fui falando muito, mas aí eu vou recuperando as coisas ao longo do tempo também, o raciocínio. O link do seu livro, e esse vídeo vai ficar disponível aqui no IGTV depois. Eu vou ainda hoje passar esse vídeo para o YouTube. E lá no YouTube eu vou colocar na descrição, vou colocar o link do livro. Então, quem quiser baixar o livro da Bianca, quem quiser compartilhar, uma pesquisa muito interessante, muito importante, sobre um acervo raríssimo, né? Até pelas condições, né? Posteriores do Museu Nacional. Então, é uma pesquisa imperdível para a gente entender um pouco mais sobre a cultura, entender um pouco mais sobre os costumes, os hábitos de um importante povo indígena do Brasil. E aí, falando de povos indígenas, eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Por que surgiu o seu interesse em trabalhar especificamente com essa temática, trabalhar com a cultura indígena especificamente? É curioso, porque antes de entrar na faculdade de História, eu tenho uma historinha maravilhosa, porque eu, desde muito pequena, eu sempre falei para minha mãe, eu devia ter uns 8 anos de idade, eu dizia para minha mãe que eu queria fazer faculdade de História, porque eu queria trabalhar no museu. Mas a minha ideia não era fazer faculdade de História, porque eu queria trabalhar no Museu do Rio de Janeiro. Eu gostava muito dessa coisa de arqueologia, egiptologia, e eu queria trabalhar com múmias. Olha que coisa curiosa, né? Coisa de criança. E aí eu dizia que eu queria fazer História e trabalhar em um museu. E aí foi muito engraçado, porque quando eu estava na graduação, já no segundo período, não, minto, no primeiro período, a minha professora Rita de Cássia Melo Santos, que hoje é da Federal da Paraíba, e ela também está lançando o livro dela está no site do Museu Nacional, que é sobre no coração do Brasil, que é sobre Eu não sei se fui eu que travei, se foi a Bianca que travou. Vamos aguardar um pouquinho para ver o que aconteceu. Qualquer coisa, se tiver, cara, demorar muito, a gente retoma a nossa live. Eu acho que foi a Bianca mesmo que caiu, então. A Bianca, como eu falei, Bianca é minha vizinha aqui em Anchieta. Então a gente sofre com um problema grave aqui de internet, de não ter. Eu estou sem sinal da Vivo. Dentro da minha casa, a Vivo não funciona. Então, enfim, é bem complicado. A Igor Anastácio, é ela quem travou. Imaginei que fosse de fato. Vou ver se ela voltou aqui. Vamos ver se ela volta.
Vamos ver se ela volta aqui agora. Já convidei a Bianca para voltar para a Oi, live. Guilherme, desculpa. É a internet de Anchieta. Exatamente. Estava explicando isso aqui agora. A internet de Anchieta, a minha internet da Vivo não funciona dentro de casa, né? Mais cedo eu tive na sua casa para buscar o livro, eu tive que pegar a tua senha do Wi-Fi para poder pedir um Uber para casa. Ela mora a 2 quilômetros da minha casa, eu com a minha vida sedentária não quis ir andando. E aí eu tive que pedir o Wi-Fi porque a Vivo não funciona na minha casa, não funciona lá na sua casa, no fim da rua. Eu fui no barbeiro há pouco, eu não consegui. Não funciona. Barbeiro. É uma coisa incrível, mas incrível. Tudo bem. Você estava falando. Onde foi que eu parei? Você estava falando sobre o interesse em múmias. E aí você parou especificamente no livro da sua professora que está lá na Federal da Paraíba. Ah, sim, então. Aí a Rita também está lançando o livro, porque ela era do PPGás, do Museu Nacional, né, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. E aí ela também está lançando esse livro, que é No Coração do Brasil, que é sobre o Roquete Pinto e o trabalho dele, enfim, no museu e a expedição à Serra do Norte. E aí o que acontece? Eu falei com a Rita, isso era no primeiro, segundo período da faculdade, que eu tinha muita vontade de trabalhar com pesquisa, e eu sabia que tinha algumas oportunidades para iniciação científica, umas coisas do tipo, tinha ouvido falar sobre. E aí foi muito legal, porque a Rita enfim, depois de um grande trabalho, né, de ficar insistindo com alguns professores, eu consegui meio que entrar no Museu Nacional como bolsista, porque eu ficava pedindo, enchendo o saco de todo mundo que eu queria fazer alguma coisa, mas não era relacionado a índio. Na verdade, a minha ideia era trabalhar com pesquisa, era qualquer outra coisa do tipo, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muita ideia do que era a história indígena, nem da cultura, do patrimônio indígena. Só que quando eu cheguei no Museu Nacional e eu comecei a ver aqueles objetos e começar a participar das sessões de leitura, porque era muito curioso que, além do trabalho na reserva técnica, tinha um trabalho muito bacana de leitura e de formação dos estagiários, não era só apenas o trabalho em si. Então eu fiquei apaixonada pelos textos, eu adorava a pesquisa, enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a questão da história dos ticuna, e quando eu comecei a ver os objetos indígenas, eu falei assim, gente, isso é maravilhoso, é lindo. Eu não sei explicar o porquê exatamente eu me apaixonei por história indígena. Eu só sei dizer que a sensação que eu tenho ao trabalhar com os indígenas é de que eu estou sempre aprendendo muito. E é muito engraçado, pode ser um pouco hipócrita o que eu vou dizer, mas eu acho que todos nós somos um pouco hipócritas. A sensação que eu tenho é de que eu meio que estou pagando uma dívida histórica, entende? Quando eu fiz esse levantamento e eu mandei a minha dissertação para o pessoal lá, para o Salomão, para o pessoal do Mágota, para o pessoal do Alto Solimões, né, para o Ticuna, quando eu mostrei para os meus amigos Ticuna a minha dissertação, eu meio que me senti devolvendo de alguma forma a eles informações que eles não tinham e de alguma forma devolvendo a eles algo que era deles. E não estou querendo dizer que foi um dever do branco civilizador, não. Mas foi uma coisa que é como se eu estivesse de fato devolvendo a eles algo que é deles. E eles nem sabiam que estava lá. Entendeu? Eles não tinham nem noção de que tinha esse acervo todo. Eles sabiam que tinha objetos deles lá, mas não todo esse acervo e o que tinha, enfim, exatamente. E trabalhar com Salomão, para mim, foi incrível, porque eu ouvir o que era da boca de um indígena. Para mim era ainda mais interessante, porque eu estava aprendendo, de fato, com um indígena ticuna. Então, enfim, é basicamente isso, assim. Trabalhar com os povos indígenas, trabalhar com os indígenas ticuna, para mim, foi um trabalho de imenso aprendizado. E eu fiz muitos amigos também, pessoas muito queridas, assim, inteligentíssimas.
E eu acho que é um exercício também de ouvir o outro e ver que o Brasil é muito plural, que os indígenas ainda estão aí e que existe um remanescente histórico indígena muito grande, que a gente precisa ouvir o que essas pessoas têm a dizer, porque eles conseguem falar por si mesmos, assim. A gente não precisa ficar fazendo esse trabalho de querer falar pelo indígena também, não. A minha ideia muito com esse livro, com esse trabalho, foi tentar devolver à sociedade de alguma forma o investimento que eu estava recebendo para estudar, porque estudando numa federal, né, sendo bolsista, eu estava recebendo uma oportunidade vinda dos cofres públicos, dos impostos de pessoas comuns. Então, eu acho que o fato de eu ter feito uma dissertação e ter devolvido de alguma forma ao Museu Nacional os registros desses objetos e ter enviado para os Ticuna e mostrar às pessoas numa linguagem acessível o que tinha, essas memórias, é uma forma de devolver um pouco à sociedade esse investimento que foi feito. Enfim. E sobre essa temática, ainda falando sobre povos indígenas no Brasil, só para a gente fechar um pouco essa temática, nós temos há alguns anos no Brasil uma legislação que diz respeito ao ensino tanto de história afro-brasileira como de história indígena, né, de elementos de cultura e história, não só na disciplina história, mas trazendo elementos para outras disciplinas, para as artes, para a geografia. E a gente não vê ainda no Brasil essa lei sendo aplicada de forma plena. Nós não temos ainda, em primeiro lugar, pessoas preparadas, não há incentivo, inclusive, né, para a formação e aperfeiçoamento de profissionais que eles trabalhem com essa temática. Não há um investimento público suficiente em relação a isso, e nós vivemos tempos muito difíceis, fortes gastos, com de gastos, né? Essa PEC maldita, não tem outra expressão para utilizar, desculpem, mas que congela gastos por 20 anos. Então, 20 anos o Brasil, o mundo avançando e o Brasil completamente paralisado em pesquisa, em tecnologia, ciência, em tudo. inovação em ciência. Nós vemos isso hoje na pandemia. Né? Os problemas que o Brasil enfrenta, não só com essa parte de ciência, tecnologia, educação, mas também com o seu processo de desindustrialização, a gente vê hoje na pandemia isso acontecendo. As consequências disso. E as pessoas continuam falando de cortar gastos, de cortar gastos, de cortar gastos. Mas esses gastos, na verdade, são os investimentos públicos em setores importantíssimos, como o fomento à pesquisa. Nós que viemos do setor do ensino público, né, nós vemos a importância dessas agências de fomento, FAPERJ, FAPESP, CAP, CNPq, e elas diminuindo, e hoje há em andamento uma ideia, né, de acabar com essas duas agências e unificar, e essa unificação demandaria, obviamente, o enxugamento de gastos, a diminuição dos investimentos, enfim. Então, eu fiz todo esse preâmbulo para falar com você especificamente, né, trazendo um pouco do problema, mas para perguntar para você, eu acredito que veja a importância dessa temática na educação básica no Brasil, mas no que você acha que nós podemos avançar? Qual a importância que você vê nisso, né, no ensino dessa temática, e nós discutirmos isso na academia, na escola e, consequentemente, na sociedade? E o que você vê ainda de desafio? No que nós precisamos avançar para que isso seja, de fato, uma pauta recorrente ao se falar de educação pública no Brasil?
Então, a gente tem, né, a Lei 11.645 de 2008, né, que ela prevê que seja abordado de forma interdisciplinar nas escolas de todo o Brasil, do ensino fundamental e médio, a temática indígena. Mas é curioso que não diz como, não diz de que forma, por quem, apenas de forma interdisciplinar, e meio que joga no colo dos professores a obrigação de falar sobre isso. Primeira questão, nós temos professores que muitas vezes não têm formação em história indígena. A gente sabe que são poucas as graduações que oferecem matérias, disciplinas para a formação de professores que são específicas para tratar dessa temática. Muitos professores, de fato, não sabem como trabalhar com isso. Outra questão interessante que a gente tem que pensar temos material didático que seja eficaz, digamos assim, minimamente para tratar do assunto, sem generalizar, porque uma das coisas interessantes que a gente pode verificar, principalmente nos livros didáticos de história, é a repetição da história colonial, que é a mesma de sempre, que trata o índio em algumas datas específicas, principalmente no 19 de abril, Dia do Índio, e que por muitas vezes acaba pagando, e quando trata do índio, é um índio romantizado pelo nosso indigenismo, ainda do século XIX, aquela ideia da Moema, aquela ideia do Peri, Ceci, você não vê Iracema, aquele último Tamoio, que sempre aparece nos livros didáticos, morto nos braços do jesuíta. E é sempre dessa forma. E aí a gente não consegue abordar isso de uma forma que as crianças e os adolescentes, e também os professores nas faculdades, consigam olhar até mesmo com uma visão decolonial da história indígena. Um dos pontos que eu acho, primeiramente, que deve ser investido na questão da transdisciplinaridade, de você trazer as pesquisas que estão sendo feitas nas graduações para uma linguagem específica do ensino básico e fundamental. É preciso que o que está sendo feito nas graduações, quando está sendo feito, tem que ser traduzido para que isso chegue também no ensino básico. Não adianta ficar falando só para os pares, tá? É preciso investir na produção de um material didático que seja decolonial, que não coloque o indígena apenas numa posição de um ser mítico, um ser idealizado, que dê conta da pluralidade dos nossos povos, né? Que dê conta das 200 e poucas línguas que são faladas indígenas, dos 300 e poucos povos remanescentes, que dê conta também das questões duras quando a gente fala do indígena, porque quando a gente fala do indígena não é só aquele índio com 2 tracinhos aqui no rosto, penachinho na cabeça e papacapim da Turma da Mônica. A gente está falando de índios que estão morrendo, sendo assassinados pelo Estado, por garimpeiros, por madeireiros, por poceiros, grileiros, que estão tendo suas terras tomadas. É o índio que o Bolsonaro fala que na política dele não vai ter 1 centímetro de terra para índio. É a Sônia Guajajara, que agora recentemente está sendo perseguida pela FUNAI devido a um documentário que ela fez. A gente tem que pensar, são os indígenas que estão na política, como a Joênia Wapichana, são os indígenas que estão escrevendo história, como o Daniel Munduruku, Ailton Krenak. A gente tem que pensar nesses indígenas, né? De uma forma não romantizada. Então, é investir em material didático, e aí quando eu falo que o material didático tem que ser feito de forma decolonial, a gente tem que consultar os especialistas e os pesquisadores indígenas nas licenciaturas, indígenas nas graduações, nas pós-graduações. Tem muito indígena que está aí fazendo pedagogia, antropologia, sociologia, história. A gente tem que ouvir essas pessoas e buscar esses especialistas. A questão da transdisciplinaridade, trazer para uma linguagem didática para a educação básica e fundamental, investir na formação dos professores. Eu acho importantíssimo que as faculdades tenham disciplinas
que favoreçam uma formação voltada para pensar a história, a sociologia, a antropologia para os povos indígenas. E eu acho, de fato, que a gente tem que investir também na questão de decolonizar a história indígena que a gente aborda nas escolas, que é pensar o índio e os discursos que vão sendo criados na história oficial para esses indígenas, que é inicialmente na história colonial o índio que ora é manso, ora é brabo, quando ele vai contra as investidas ou quando ele vai a favor. Pensar no índio na monarquia, como é que ele vai sendo visto no século XIX, com as políticas indigenistas, né, aquela coisa de pensar o indígena que vai acabar e por isso precisa ser rememorado como um dos 3 pilares da nossa história, né, o índio, o branco e o negro. Pensar a questão da tutela indígena no século XX, e agora pensar nesse índio que surge, nesse índio contemporâneo que está ocupando vários espaços, o índio que está na cidade, que está dentro das aldeias, o índio que está no campo, o índio que está nas universidades, nos hospitais, enfim, e usar de toda forma possível para abordar nas escolas de forma decolonial, mostrar que o indígena existe, que ele não acabou, que ele continua, que ele resiste além de existir, e que é preciso ouvir essas pessoas e trabalhar em parceria com essas pessoas, principalmente, porque, volto a dizer, eles podem falar por si. A gente tem que saber fazer um exercício de humildade e buscá-los, ouvi-los e usar o que eles têm a dizer a nosso favor. Perfeito. E aí você falou várias vezes num termo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o termo decolonial. Mas antes eu queria fazer um comentário que tem relação com isso. Tem uma grande amiga, Renata Tupinambá, que trabalhou com Ailton Krenak, inclusive teve no Roda Viva, né, no dia 19 de abril. Maravilhoso. Maravilhoso, imperdível, inclusive. Quem puder assistir depois, assista ao Krenak, é uma das vozes mais potentes nessa resistência indígena. São uma pessoa espetacular, de uma sabedoria ancestral, né? Uma sabedoria ímpar. Muito bom ouvir o Krenak. E a Renata Tupinambá, ela, junto com outros indígenas, ela ajudou a fundar a Rádio Iandê. Essa Rádio Iandê é uma rádio em que há um espaço, né? Um espaço no mercado musical, no mercado fonográfico, não há espaço para esse tipo de produção, mas na Rádio Iandê há um espaço para indígenas que gravam hip hop, que gravam samba, que gravam inclusive como é que eu posso dizer, ali nos ritmos, enfim, eu posso estar falando uma besteira aqui em relação ao termo, mas que utilizam ali os ritmos do dia a dia, os instrumentos musicais do dia a dia, mas também que trabalham com outros ritmos musicais, que gravam músicas em suas próprias línguas, que gravam músicas em português, enfim. Eu não soube me expressar muito bem em relação a essa música, né? Mas, enfim, acho que eu fui compreendido. Eu entendi. E aí eu queria falar uma coisa com você que tem relação, talvez tenha relação com decolonialidade. Índio pode usar computador? Índio pode gravar rap? Pode gravar samba? Índio pode andar vestido? Mora índio em cidade? Existe tribo urbana? Enfim, essas tecnologias que são utilizadas aí. Os caras organizam uma rádio e cantam, gravam, usam celular, usam iPhone, usam Facebook e tal. O índio não tinha que estar isolado na tribo, andando, com essa visão que a gente tem, né, do indígena, ser índio, música da Xuxa, como você falou, o Papa Capim lá da Turma da Mônica. Trágico.
qual a relação, né? Fazendo, obviamente, usando esse sarcasmo, mas para falar um pouco dessa ideia do que é o decolonial, né? Essa visão que a gente reproduz durante muitos anos, a visão ocidental, a visão civilizada sobre o indígena, que tem que ficar lá isolado, né? E que o progresso nós fazemos, enfim, nós vamos levar a ele. Você pode falar um pouquinho sobre isso, porque isso, no campo das humanidades, é uma novidade, inclusive. Né? Então, tanto para quem está acompanhando a gente aqui, que é de fora da área, como para quem está dentro, você pode falar um pouquinho sobre isso e um pouco sobre esses mitos que envolvem a inclusão do indígena na sociedade brasileira? Perfeito, Guilherme. É muito legal você falar disso, porque são estereótipos criados, enfim, né, são estereótipos coloniais criados pelo branco, por nós brancos, para uma história que não é nossa. Enfim, a decolonialidade, né, o pensamento decolonial, ele surge na América Latina, né, no centro latino-americano, e aí a ideia é libertar a produção do conhecimento dessa visão eurocêntrica. Porque a nossa história, ela, querendo ou não, ela vai ser construída em padrões eurocêntricos. Quem escreve a história do Brasil, inicialmente, são os europeus, são os portugueses, são os viajantes, né, os holandeses, os franceses, os espanhóis, que vão escrever e vão fazer anotações, vão fazer registros da história dos nossos povos indígenas ao longo da colonização, do Império, da República, enfim. A nossa história é muito curiosa porque essas pessoas, os indígenas, a tradição deles é muito oralizada, assim como a tradição dos povos negros que chegaram ao Brasil escravizados. E o branco, ele começa a escrever a história indígena a partir da sua perspectiva, né, olhando de fora, como quem chega e olha o indígena como um ser que, pensando naquela máxima positivista do século XIX, ele está, 18, 19, ele está no ponto inicial da evolução humana, né? Ele é quase como se fosse uma coisa pura, mal acabada, mal desenvolvida, né, que ainda precisa passar pela civilização para tornar-se humano. E aí, essa ideia do índio que tem que viver isolado, ela nos persegue até hoje, né? Aí você me pergunta, Bianca, índio pode usar computador? Deve. Índio pode usar o celular? Deve. O índio pode estar na cidade, se ele quiser, sim. O índio pode, sei lá, estar na faculdade? Deve. O índio pode estar na sala de aula dando aula? Deve. Por quê? Porque o indígena é um cidadão brasileiro, como todos nós, e ele deve exercer a sua cidadania. O índio deve estar vestido? Deve, é bom que esteja. Enfim, né? O índio deve estar, pode usar, eu acho maravilhoso que é o índio do calção da Nike, né? E o índio pode usar calção da Nike? Pode. E, enfim, é uma coisa muito curiosa. As pessoas tendem a ver o indígena. Eu lembro que uma vez eu cheguei na escola, eu fui fazer um trabalho no Dilma Madeira, que é aqui a escola em Anchieta, né, a convite do professor Silvio Correia. E aí eu fiz um trabalho com as turmas de ensino médio do 2º e 3º ano sobre história indígena na escola, convite dele, deu uma palestra, depois a gente fez um cursinho online com os alunos, foi super bacana, virou artigo esse trabalho, está publicado, eu vou até te enviar depois para você compartilhar para o pessoal ver como é que foi o trabalho. E aí é muito curioso, porque os alunos, por mais que eles não tivessem um conhecimento amplo de história indígena, eles conseguiam perceber, essa galera mais nova, que é super possível o índio ter acesso ao computador, ter acesso a celular, e o índio está cantando rap, exemplo dos Bros MC, enfim, outros grupos, né, de rap indígena. Os Bros MC são guaranis, eles fazem um rap super bacana e sobre problemas sociais que os indígenas vivem e convivem.
E aí é muito curioso isso, que eu acho que um pouco da nossa geração, essa galera de 30 anos para frente, tem um pouco ainda essa coisa, né, de que o índio tem que estar isolado, o índio é aquele que vive no mato comendo peixe cozido, milho. Mas a galera mais nova, pelo que eu percebi, eles aceitam, eles falam melhor do índio que está na cidade, que pode pegar o metrô junto com você e estudar e trabalhar, enfim. Mas é muito interessante. A ideia dos estudos decoloniais, ela vem justamente para isso, para a gente tirar um pouco essa ideia eurocêntrica e que acaba colocando todos os índios, todos os povos numa mesma caixinha, e aí acaba tirando todas as peculiaridades dos povos indígenas e também, de certa forma, generalizando o comportamento desses indígenas e dizendo que esses caras não poderiam, por exemplo, estar na cidade. O índio não pode ter carro, o índio não pode ter terra, o índio não pode ter sei lá, TV a cabo. A gente não vive como os nossos avós. Nós temos computador, tanto que nós estamos aqui fazendo uma live. Nós temos acesso à tecnologia. Eu costumo brincar que a barbárie na humanidade é a mesma, o que muda é a tecnologia. Então a gente tem acesso à tecnologia. Por que os indígenas não poderiam ter acesso? Sabe? E eu acho importantíssimo que eles tenham acesso à tecnologia, que eles tenham acesso à cultura. Isso é a nossa cultura. E que nós possamos ter acesso à cultura deles. É uma troca. Até porque, com contato interétnico entre índios e não índios, fica difícil separar o que é também indígena e o que não é indígena na nossa cultura. Se a gente toma 2, 3 banhos por dia, a gente tem que agradecer aos índios. Se a gente está comendo... o pessoal da tapioquinha fitness aí de manhã tem que agradecer aos indígenas, sabe? Se você... Troca diária. Exato. Tem muita coisa, muitas palavras do nosso vocabulário, tem muitos costumes nossos de alimentação, de vestimenta, de higiene pessoal, que vem dos povos indígenas. Muita coisa do nosso conhecimento dos chazinhos, das ervas, das nossas avós, que a gente vai herdando. Toma um chazinho de boldo quando você está enjoado, passando mal do fígado. Sabe, muito desse conhecimento vem dos povos indígenas. E muitas das nossas frutas, da nossa variedade de frutas que a gente tem conhecimento, que a gente consome, fica difícil separar também. Então eu acho muito injusto que a gente não queira que esses caras tenham acesso, até porque é uma forma de resistência. Como você vai viver, né, e conviver com os ataques do outro se você não souber incorporar também aquela cultura para que você não desapareça? O indígena aprendeu português, o indígena aprendeu a usar um computador, aprender a estar dentro de uma universidade, aprender as leis. O indígena usar celular, o indígena gravar vídeos, está na produção audiovisual, está na produção de livros, está na medicina, está na política. É uma forma de sobrevivência e resistência. Porque se não fosse isso também, eu não sei o que seriam desses povos. Sabe? Eu acho que nada é preto no branco, as coisas têm nuances, e acho que é muito interessante a gente pensar como a incorporação de culturas não se trata de aculturação, mas sim de resistência, e de criar novas culturas e novas agendas, novas narrativas, novos elos, para que essas culturas não desapareçam. Quando eu trabalho com um antropólogo indígena, e ele vem até mim como historiadora e ele me conta a história do povo dele, e ele me traz novas categorias para pensar os objetos museológicos a partir das categorias nativas, isso é uma troca. E estávamos nós dois operando câmeras, computadores, tomando Coca-Cola, entendeu? Hábitos péssimos de alimentação, e conversando e trocando mensagens, e isso é importante. Quando eu tenho essa troca, isso é uma forma de resistência e de criar novas histórias, de falar de novos elos, de novas produções históricas,
de pensar novas perspectivas, e, enfim, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa coisa decolonial também. É o que se produz pensando para além, para desconstruir esse discurso eurocêntrico, né, de que o indígena é só aquilo ali e ele não pode ter acesso ao que a gente tem. Ele precisa ter acesso, se ele quiser, claro. E é importante que se dê esse acesso a eles, que a gente não negue. É importante. É importantíssimo. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse bem rapidamente, a gente só tem mais alguns minutos, você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa no doutorado na FGV, Sim. né? Qual você vai dar prosseguimento, se você mudou a pesquisa, qual pesquisa que você qual temática que você vai trabalhar na FGV no doutorado? Ah, beleza. Então, como eu te falei, a gente tem várias narrativas possíveis através do trabalho com os acervos. E aí, como o acervo principal com o qual eu trabalhava, de alguma forma, não existe mais, enfim, existe nos registros digitais e não existe mais fisicamente, eu acabei mudando um pouco, entre aspas, o eixo da minha pesquisa. No livro, né, na minha pesquisa, eu trabalhei com a trajetória de cientistas sociais brasileiros, que foi o antropólogo alemão naturalizado brasileiro Curtino Muandaju, o professor etnólogo, antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira e com o professor João Pacheco de Oliveira, que é antropólogo e etnólogo brasileiro, trabalha com esticuna, eu já citei ele, né? E aí, nesse livro eu trabalhei com esses 3 personagens e com alguns outros que formaram coleções para o Museu Nacional. E a minha ideia agora é pensar um pouco na trajetória de uma mulher, antropóloga, etnóloga brasileira, chamada Berta Ribeiro. A Berta, ela trabalhou no Museu Nacional, ela tem uma enorme colaboração para a história indígena, para os estudos de cultura material no Brasil. E a minha ideia é pensar a trajetória dessa mulher, cientista social, e a contribuição do trabalho dela para a etnologia e antropologia brasileira dentro dos estudos de cultura material. E aí eu explico por quê. Porque durante todo o meu trabalho no setor de etnologia, de alguma forma eu estive no rastro da Berta. Porque eu lidei com a bibliografia que ela escreveu para trabalhar com história indígena, com artesanato indígena, e eu lidei com os registros do trabalho dela dentro do setor de etnologia, porque ela trabalhou durante muitos anos no setor de etnologia do Museu Nacional, depois trabalhou no Museu do Índio. A Berta era a esposa do Darcy Ribeiro, foi esposa, né, dele, e depois ela também formou coleção para o Museu Guild, enfim. É uma mulher que tem uma trajetória belíssima, e eu queria muito falar sobre ela, sobre uma trajetória feminina na história das ciências sociais. E uma mulher que, assim como eu, também formada em História, e depois, mais tarde, ela se formou em Antropologia, e ela trabalhava com artesanato indígena. Pensar essa coisa que ela entendia como o uso social da tecnologia indígena, que é belíssimo, assim. Enfim, é um trabalho incrível. Eu estou muito apaixonada, então, assim, é muito engraçado. Falar da Berta, que o olho até brilha. Eu gosto muito, eu sou um grande admirador da Darcy Ribeiro e soube do trabalho da Berta através, lendo a obra do Darcy, eu tenho vários livros do Darcy em casa, Diários Índios, de Maíra, O Povo Brasileiro, eu sou apaixonado pela obra dele, então, através dele que eu tive contato com a obra da Berta Ribeiro. E aí, só para a gente finalizar, eu gostaria de te agradecer pela sua presença aqui, por essa Eu aula, que agradeço. essa muito esclarecedora. Tá? Meu pai colocou aqui, ó, Juru não sabia gravar muito bem. É isso aí. Ah, sabia. Ele usava tecnologia. Ele usava como ninguém. O branco, é isso aí. O Juruna fazia muito certo. Né? Foi Não, o Juruna era sensacional. No Brasil, né? Eleito em 82 pelo PDT do Rio. Então, eu quero te agradecer muito. Esse vídeo, assim que acabar, eu vou colocar no YouTube. Vou colocar os links para acesso. Então, eu conversei aqui, pessoal, com a Bianca França, que está lançando esse livro aqui. Esse livro está disponível gratuitamente no site do Museu Nacional. Então, vamos prestigiar uma mulher, uma pesquisadora, tá, que está aí com o seu trabalho, com a sua pesquisa, contribuindo aí para
progresso científico, para a preservação do nosso patrimônio, a preservação de uma cultura tão importante como é a cultura indígena do Brasil. Muito obrigado, Bianca. Eu que te agradeço, Guilherme. Muito obrigada mesmo pelo convite. Espero poder voltar outras vezes. Um abraço a todos, viu? Boa noite. Um abraço, gente. Boa noite. Obrigado para você que assistiu a gente até agora. Então, até daqui a pouco no YouTube. O vídeo vai ficar disponível, mas de qualquer forma eu vou colocar lá no YouTube depois. Um abraço, gente. Tchau, Bianca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.